Ei, meus amores, tudo bom? Eu vim gravar um vídeo pra vocês pra falar. Provavelmente esse vídeo vai ficar bem longo. Eu não vou falar as referências bíblicas aqui, vou deixar na descrição do vídeo porque é muita coisa. E eu vim gravar esse vídeo porque esses dias teve um evento, o Trombetas e Festas da minha igreja. Inclusive, se vocês quiserem, é muito interessante. Vai lá, tá lá no YouTube da Igreja Cristã Maranata. E o pastor falou uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. Ele falou o seguinte: mais importante do que conhecer as profecias é discernir o tempo de cumprimento dessas profecias. Então eu vim falar para vocês sobre os sinais da volta de Jesus e a movimentação que o mundo tem feito para que esses sinais se cumpram. Eles já estão se cumprindo nos nossos tempos. E é importante a gente entender o movimento mundial, porque a volta de Jesus não diz respeito só à parte religiosa. Todo mundo estará, toda parte, a economia, a política, as religiões se organizarão para que isso aconteça, né? Para que a volta de Jesus aconteça. Então vamos lá, nós ouviremos falar de guerras, rumores de guerras, de fome, de peste, de terremotos. Hoje eu vi no rádio ouvindo falar sobre terremotos que aconteceram em alguns lugares, sobre o risco de tsunami que por conta desses terremotos estão previstos. Já estamos vivendo a guerra da Ucrânia e da Rússia, já estamos ouvindo falar sobre uma possível terceira guerra mundial. Inclusive nos Estados Unidos já estão acontecendo treinamentos para que a população se esconda, né, nos abrigos. Então já estão preparando a população para isso. Os rumores estão bem fortes a respeito de uma possível terceira guerra mundial. Acabamos de passar pela pandemia do coronavírus, tem previsto uma nova pandemia. Fomes estão acontecendo, ou seja, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Estamos em relação à política, nós estamos vendo uma movimentação para governos com o mesmo pensamento. Estamos vivendo aí as reuniões da ONU, que estão se organizando politicamente para que haja um único pensamento político, tá? Quando a gente fala de um único governo, esse único governo acontecerá também, mas para que ele aconteça é necessário que haja um único pensamento, uma única forma de governar politicamente falando. E esse governo, ele é antibíblico, os pensamentos, as doutrinas, os ensinamentos, todos são contra os ensinamentos bíblicos, tá? Para que possa haver um único governo, o governo do anticristo, que virá mais à frente. Mas primeiro os governos estão se organizando com esse único pensamento. É importante deixar claro que Jesus nunca pregou um único governo, nunca pregou a união entre as nações, ele nunca falou contra a soberania das nações. Quem vai pregar sobre um único governo sobre todas as nações é o anticristo. Eu vou deixar os textos bíblicos, vocês vão ler, tá, a respeito disso. Não vou falar aqui, não vou citar o texto bíblico, mas vou deixar os textos aqui para vocês saberem. Então, assim, quem prega sobre contra as soberanias das nações, que as nações não podem decidir elas por si próprias a respeito do governo das próprias nações, é o anticristo, tá? Aquilo que a ONU prega não é bíblico. Então, se você está a favor dos movimentos da ONU, de tudo que a ONU tem pregado, saiba que a ONU está fazendo um movimento para preparar a vinda do anticristo. Provavelmente eu vou ser cancelada por conta de estar falando isso. Mas, enfim, eu preciso falar. Talvez não, porque eu sou muito pequena, eu não tenho um alcance tão grande assim para a ONU me perceber, né? Mas então, haverá também a união desse líder político, né, que está por vir do anticristo, com um grande líder religioso, e esse grande líder religioso pregará a união entre as religiões, que também nunca foi pregada na Bíblia. A Bíblia nunca falou de união do cristianismo com o islamismo, com o judaísmo, com as religiões de matriz africanas. A Bíblia nunca falou sobre isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma diferença muito grande entre respeitar a crença do outro e se unir a essa crença, tá? Quando eu falo que não haverá união, eu não estou dizendo que a gente tem que desrespeitar e que a gente tem que achar que a outra pessoa não pode ter a religião que cada um pode ter a religião que quiser,
pode ter o partido político que quiser. Eu estou te dizendo que você vai professar sua religião onde você quiser, da forma que você quiser, mas eu não vou me unir à sua forma de pensar como cristã. Quem prega que o cristão tem que se unir à forma de pensar ao islamismo, que o cristão tem que se unir à forma de pensar às religiões de matriz africana, que o cristão tem que se unir à forma de pensar ao judaísmo, é esse falso profeta que irá tentar unir todas as religiões em uma única religião, tá? Quando vocês virem esse movimento de união do cristianismo e do judaísmo com uma única religião, é o falso profeta falando. E esse falso profeta se unirá, segundo a Bíblia, tá? Eu tô falando segundo a Bíblia. Se você crê na Bíblia, eu tô falando pra você. Se você não crê na Bíblia, mas quiser ficar alerta a esses sinais, é uma opção sua. Mas se você não crê na Bíblia, não creia. Eu tô dizendo o que a Bíblia diz a esse respeito, tá? Então haverá essa união desse falso profeta com esse anticristo. O anticristo será uma pessoa extremamente influente, extremamente rica, extremamente poderosa, e ele virá para reinar, né? Para governar. Mas antes que o anticristo governe, Jesus voltará e arrebatará a igreja. E aí o mundo vai estar passando por esse monte de guerra, por essas pestes, essas fomes, tudo isso, essas dores todas, clamando por paz. E aí o anticristo se levantará com uma promessa de paz. E todos irão ser enganados por ele, e inclusive gostarão de ser governados por ele, porque ele vai realmente trazer paz. Essa paz durará 3 anos e meio, o anticristo governará por 7 anos, a paz durará 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio virão as dores, a igreja não viverá as dores, viverá o princípio das dores. Existem algumas igrejas que creem que não, que creem que a volta de Jesus é pós-tribulação, mas a grande maioria crê que a volta de Jesus é antes da grande tribulação. E depois de 3 anos e meio da grande tribulação, Jesus voltará à terra novamente e reinará na terra junto com a igreja por mais 1000 anos. Então, estes são os sinais. Recapitulando: guerras, fome, peste, rumores de guerras, um líder religioso importante e influente que tentará unir todas as religiões e será conhecido como falso profeta, governos mundiais se unindo num único pensamento e acabando com a soberania das nações e assim preparando o terreno para que o anticristo possa governar e com uma promessa de paz na terra. Esses sinais todos já estão se cumprindo, tá? Todos já estão aqui se cumprindo. Amém? A paz do Senhor.